Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra, irmãos, em Mateus capítulo 16, versículos 15, 16 e 17. Glória a Deus. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém, igreja? Podeis tomar assento, meus irmãos, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, uma das coisas mais importantes que nos difere de todos os outros seres criados por Deus é a capacidade de perguntar, é a capacidade de questionar. Quem nunca perguntou qual é o meu propósito? Qual é o sentido na vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo de ser aquilo que eu sou, de fazer aquilo que eu faço? E existem muitas perguntas importantes na vida de um homem. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Essa é uma pergunta bastante importante. Quantos filhos terei? Essa é outra pergunta muito importante. Aonde eu vou morar? Qual faculdade eu vou cursar? Em qual emprego eu irei trabalhar? Todas essas perguntas, acreditem, são muito importantes. Mas a pergunta mais importante de todas, que todo homem deve responder é: quem é Jesus de Nazaré? Não existe, meus irmãos, pergunta mais importante do que essa, e a resposta a essa pergunta depende toda a nossa vida. Você vai para o céu ou para o inferno dependendo da resposta a essa pergunta. Você está salvo ou está perdido dependendo da resposta a esta pergunta. E o mais importante, meus amados, é que não basta apenas estar na igreja, não basta apenas fazer parte do hall de membros, não basta apenas ser batizado e ter uma carteirinha assinada no seu bolso. Você precisa de uma revelação do Pai Celestial para te mostrar quem Cristo verdadeiramente é. A Bíblia fala de um homem chamado Saulo de Tarso. Ele era cidadão judeu, ele era cidadão romano, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus, ele foi criado junto aos pés de Gamaliel, ele conhecia os teólogos do seu tempo, ele conhecia os filósofos da sua época, mas no dia que ele está no caminho de Damasco e tem um encontro com Jesus, surge no coração dele a pergunta mais importante: Senhor, quem és tu? Aleluia, essa foi a pergunta. E Jesus se revela a Paulo dizendo: Paulo, eu sou Jesus. Aleluia. Você já fez, irmão, essa pergunta para ele: Senhor, quem és tu? Nós precisamos fazer essa pergunta. Se você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 7, o Senhor Jesus vai dizer no versículo 37: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz o que, irmãos? As Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então não basta apenas conhecer o nome de Jesus, não basta apenas crer em um Jesus do seu modo, em um Jesus do seu jeito, em um Jesus que você modelou na sua mente. É preciso crer em Jesus como Ele é revelado na Escritura, nesta palavra. Quando você crê em Jesus como Ele é, do seu interior fluirão rios de água viva, diz a palavra. Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante. Essa é a questão mais importante.
E por que, meus amados, é necessário ressaltar isso? Parece que é algo que todo mundo sabe, parece que é algo que todo mundo conhece, mas isso não é verdade, porque o Evangelho de Deus não se reconhece apenas pela mente, mas pela revelação do Espírito de Deus dentro do nosso coração. Quantas pessoas que nasceram na igreja, foram criadas na igreja, mas no dia que elas tiveram o encontro com o verdadeiro Cristo desta palavra, eles disseram: eu verdadeiramente nasci de novo, porque eu tive o encontro verdadeiro e conheci a Jesus. Bendito seja o Senhor. Em 1 Coríntios, meus irmãos, aliás, 2 Coríntios, no capítulo, aleluia, de número 11, o apóstolo Paulo, no versículo 4, vai dizer assim: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçasseis, com razão sofreríeis. Observe, ele está falando de outro Jesus. É um Jesus, mas é outro Jesus. Não é o Jesus da palavra, não é o Jesus da Escritura. No ano passado, no Natal, começou aquela febre de pastores na internet falando sobre o nascimento de Jesus. E entre um deles, um muito famoso aqui no Brasil, disse: Jesus é o Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? É o Deus conosco, é o Deus de todas, é o Deus de todos e é o Deus de todes. Quando ele disse isso, eu falei: esse não é o Emanuel que a Bíblia nos apresenta, porque embora o Evangelho de Jesus seja inclusivo, chamando todos para a salvação, ele é exclusivo. Se você quiser conhecer Cristo como ele é necessário mudar de vida, diz a palavra do Senhor. Então, meus amados, na época de Jesus, havia muitos outros homens chamados Jesus, mas o que diferencia o nosso Jesus dos outros Jesus? Até hoje, na nossa época, tem um cantor muito famoso chamado Jesus, tem até refrigerante com o nome de Jesus, mas o que faz o nosso Jesus ser um Jesus diferente, ser um Jesus especial? Aparentemente, quem olhava para Jesus era só o filho de Maria, era só o filho de José, era só o carpinteiro, era só um homem que nasceu em Belém de Efrata e nada mais. Mas para aquele que tinha os olhos abertos pelo Espírito de Deus, sabia que havia algo mais naquele homem. Ele era diferente. O pastor Jefferson pregou há dias atrás, meus amados, sobre aqueles homens magos que receberam a revelação. E olha que coisa interessante, Herodes governava na Judeia, havia um imperador diante de todo o Império Romano, mas quando aqueles homens seguem a estrela de Belém, eles dizem assim: aonde está aquele homem que é nascido rei dos judeus? Olha que coisa fantástica. Os homens crescem e se tornam reis, mas ele não, quando ele nasce, ele já é nascido rei dos judeus, aleluia. Ele já nasce, o nascimento desse homem é diferente. Todo homem nasce da relação de um homem com uma mulher, mas Jesus nasceu por um milagre do Espírito Santo. Todo homem que nasce, meus amados, herdando o pecado, a herança maligna do pecado de Adão, mas Jesus nasceu sem pecado para poder oferecer a salvação a todos aqueles que creem. Aleluia. Esse homem também era diferente nas suas palavras. Os rabinos da época de Jesus pregavam, os rabinos da época de Jesus ensinavam, mas as pessoas, quando ouviam Jesus pregar, diziam: ninguém jamais falou como este homem fala. Quando via Jesus pregando e expulsando os demônios, eles diziam: que nova doutrina é essa, que até os demônios se submetem? Perceba, havia muitos Jesus naquela região, mas esse Jesus da Bíblia era diferente. Ele é diferente, aleluia. Ele é diferente. Ele é diferente nas suas obras, e maior do que todos os profetas. Jesus multiplicou os pães, Eliseu também multiplicou pães. Jesus ressuscitou, Eliseu também ressuscitou. O
O que Jesus fez que os outros profetas não fizeram? Jesus vem inaugurando o reino de Deus na terra, e ele inaugura um mistério poderoso de expulsão de demônios. A única coisa que nós temos mais ou menos similar no Antigo Testamento é quando Davi toca a sua harpa, e a Bíblia diz que o espírito mau se retirava de Saul. Mas Jesus inaugura um ministério poderoso. Os judeus nunca tinham visto aquilo como estavam vendo em Jesus. Ele pregava e os demônios iam embora. A minha esposa está lendo a Bíblia e ela está em Mateus, pastor Jesse, ela falou bem assim, é interessante, porque aonde Jesus chegava, o diabo ficava incomodado e ele começava a sair. Olha que coisa extraordinária. Esse Jesus é diferente, porque aonde ele chega, o diabo não pode ficar. Aonde ele chega, o vício da bebida vai embora, o vício do cigarro vai embora, o vício da prostituição vai embora, as amarras que prendem a sua alma vão embora, porque ele é o libertador de Israel, aleluia. Ele é diferente no seu nascimento, ele é diferente nas suas palavras, ele é diferente nas suas obras, mas ele também é diferente na sua ressurreição. Meus irmãos, várias pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento, não é? Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou Lázaro. A ressurreição não era algo novo, era algo esperado pela consciência judaica. Mas o que faz a ressurreição de Jesus ser tão especial? Aleluia. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, mas ele voltou a morrer. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas aonde está ele agora? Está morto. Aonde está Lázaro agora? Está morto. Aonde está Jesus agora? Está sentado à destra do Pai. Ele foi morto, mas vive para todos sempre, aleluia. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem, porque Jesus foi o primeiro, não a ressuscitar, mas o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer. Ele venceu a morte definitivamente, e todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Então, meus amados, o que nós estamos experimentando hoje aqui não é um sensacionalismo, não é um fanatismo, não é uma loucura. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo não estava de pé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você acha que aqueles apóstolos, aqueles discípulos que estavam desencorajados, desanimados, medrosos das autoridades judaicas, você acha que eles ficariam encorajados, animados, vigorosos, dizendo com autoridade que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? O que fez esses homens mudar de opinião? O que fez esses homens morrer por aquilo que eles pregavam? Só há uma resposta: Jesus verdadeiramente ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está vivo. E a sua presença é real. Ele ascende ao céu, é exaltado à destra de Deus Pai. Eu já estou encerrando. Mas em Marcos 16, versos 19, diz assim: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Perceba que depois da ressurreição, Jesus, depois de ter passado a humilhação, diz a Bíblia que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Mas a palavra diz que Deus o Pai o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da estátua de Nabucodonosor, todos os caldeus se dobraram, todos aqueles impérios dominados pela Babilônia se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé, mas naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
O Senhor assentou-se à direita de Deus. E diz a Bíblia que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, quem, meus irmãos? O Senhor. E confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Mas o Senhor não havia acabado de ascender ao céu? Ele não estava no céu? Ele está no céu. E Ele está conosco aqui agora também. O Senhor Jesus disse: eu estou voltando para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados, quando nós pegamos na mão o cálice do Senhor, quando nós pegamos na mão o corpo do Senhor, não é uma fantasia que passa na nossa mente, não. Quando nós choramos, nos alegramos, falamos em línguas, é porque a presença dEle é real neste lugar, aleluia. Ele verdadeiramente está vivo. Só que a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, Jesus faz a mim e a você aqui hoje. E você, quem diz que eu sou? Quem diz? Quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pedro, movido pelo Pai, disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. É esse Jesus, meus amados, que nós estamos servindo aqui nesta noite. Ele não é só um profeta, ele é maior do que todos os profetas. Lembra dos profetas? Os profetas vinham e diziam: assim diz o Senhor. Jesus não dizia assim, Jesus dizia: em verdade, eu vos digo. Ele era o próprio Senhor, Ele era o próprio Deus em carne. Tu és a sua visão de Jesus não pode ser menor daquela que a Bíblia nos apresenta, porque se a sua visão for menor, jogue fora esse teu Jesus, porque ele não serve para nada, ele não pode te defender, ele não pode te salvar, ele não pode te resgatar. Mas se o Jesus que você serve é o Jesus que a Bíblia nos apresenta, a nossa vida está segura nas mãos de Deus, porque esse Jesus é todo poderoso. Levante a sua mão para o céu e diga comigo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. É por isso que Ele está vivo, que Ele visita o seu coração agora. É porque Ele está vivo que Ele renova a sua alma agora. É porque Ele está vivo que Ele pode te batizar com o Espírito Santo agora. É porque Ele está vivo que Ele cura o seu corpo dessa doença agora. É porque Ele está vivo que Ele visita a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu casamento e traz vida nova, porque Ele está vivo. Se coloque de pé, meus irmãos. Recebamos o pastor Jefferson com palmas de vitórias para Jesus.